Boa noite, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso programa. Estamos hoje com o nosso convidado, o irmão apologeta bíblico Pepa, e vamos trazer até você hoje algo de extrema importância. Estaremos a falar sobre o calvinismo e o arminianismo. Temos um saber de que existe sobre a face da terra duas grandes doutrinas que movimentam toda a massa cristã. É o arminianismo e o calvinismo. Na verdade, todo ser humano já nasce arminiano. E quando nós aprendemos sobre o calvinismo, ficamos confrontados em ter que escolher qual uma das opções. O calvinista tem a sua visão com relação à salvação e o arminiano também tem a sua visão com relação à salvação. E nós convidamos o nosso apologeta para poder sim clarificar aquilo que é a visão calvinista da soteriologia ou da salvação. Apologeta Pepa, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. E estou feliz hoje, né, por estarmos aqui e conversarmos sobre esta visão soteriológica na visão calvinista e para explicar aos internautas, né, sobre as doutrinas da graça no que concerne à salvação. E muito obrigado. Muito bem. Para início de conversa, Sr. Pepa, ou apologeta Pepa, qual a origem da doutrina ensinada pelos calvinistas? Para começar, eu posso dizer que a doutrina calvinista originou nas Escrituras e ao longo do tempo foi desenvolvido com o Agostinho, o pai da igreja do quarto século, que ele acreditava de que a salvação, que nós por natureza somos depravados, que nós não podemos nos salvar desde que o dia em que o homem caiu no jardim do Éden. Porque na época do Agostinho, ele teve que combater um bispo em inglês, chamado Pelágio, que acreditava de que a graça, desde que o homem pecou, a graça já está espalhada no mundo, que o homem depende dele se quer se salvar ou não. Então, depois disso, começou a haver divisões, né, de ideias, onde houve a Idade Média, a Igreja Católica acabou adotando o semi-pelagianismo, uma visão de livre-arbítrio misturado mais com o pelagianismo. E teve duas escolas na época, né? O semi-pelagianismo e os agostinianos. Então foi nesse tempo que surgiu, logo depois no século XV, o Martinho Lutero, né, colocando as suas 95 teses, porque ele havia sido influenciado com uma visão mais agostiniana, que ele acreditava de que o homem por natureza é depravado e que Deus predestinou todas as coisas para um determinado fim. E nós chegamos hoje, quando se fala da reforma, nós só pensamos na reforma religiosa, mas na transição da Idade Média para a Idade Moderna, houve também muitas reformas econômicas, reforma sociopolítica. Encontramos o Maquiavel, encontramos o Michelangelo e Leonardo da Vinci. Esses todos trouxeram uma reforma na Europa, mas o que mais criou impacto foi uma reforma religiosa do Martinho Lutero. Para a visão calvinista, acredito de que a salvação, primeiro, eles acreditam nos 5 pontos, né, que foi desenvolvido logo no século XVII, no Concílio de Dort. Eles acreditam na depravação total, de que o homem por natureza está depravado, ou seja, que ele não pode salvar-se a si mesmo. Sim. Que ele não pode fazer o bem se não tiver uma intervenção divina. E que desde o dia em que o homem pecou no jardim, ele não pode fazer o que é justo. E eles também acreditam de que a salvação ela não se perde. Deus é que dá a salvação, e quando Deus dá a salvação, nem os céus, nem o homem, nada pode fazer, não pode impedir a salvação do homem. E nesses 5 pontos, também eles acreditam na expiação limitada, que é um dos problemas que até hoje é debatido e sempre gira a discussão de que Jesus não morreu para todas as pessoas, mas ele morreu para salvar alguns que
que acreditam-se como os eleitos de Deus. Exatamente. Apologeta Pepa, dizias que a salvação ela é dada por Deus. Deus é quem salva. De que forma Deus, de acordo com o calvinismo, ele salva as pessoas? Bem, a salvação no calvinismo ela é dada por pregação do Evangelho, que é da graça, e é pela graça e é de graça. Que quando ele vem para salvar o homem, não importa o que o homem fez e não importa as obras dele. Ou seja, nós hoje achamos de que nós viemos a Cristo porque a gente deu um passo, mas na verdade foi Deus que nos impulsionou a vir a Ele. Por isso que Ele é o alfa e ômega. Na visão mais calvinista, o homem, por ele ser incapaz de se salvar depois do pecado, o homem espiritualmente ele está morto. Ele não pode ouvir a voz. Muitos acreditam de que o homem desmaiou ou o homem está semi-morto, que ele pode algumas vezes ouvir voz e pode erguer a mão quando Jesus pedir para levantar a mão, mas para uma visão calvinista o homem não pode nem mesmo ouvir a voz de Deus porque ele é depravado, ele não pode ouvir a voz de Deus. E no calvinismo o Espírito de Deus é que vem e dá vida no ser humano para que ele ouça o Evangelho, e ao ouvir o Evangelho ele escute e livremente ele venha a Cristo, não sendo obrigado, não como um marionete ou um robô, mas ele vem livremente, o que nós chamamos de livre agência. E eu acho que essa visão tem sido um dos maiores problemas dos nossos dias, porque as pessoas, eles cresceram numa comunidade mais moderna onde que tudo depende deles. Eles acreditam que acordam de manhã e se tudo que eles conquistam é a força dele. Mas para uma visão calvinista, tanto a salvação como o dia a dia, o pão de cada dia que ele ganha não dependendo dele, mas por final de tudo é a providência de Deus, onde que ele não deixa de ser responsável, mas Deus não deixa de ser soberano naquilo que ele faz, o que nós chamamos de paradoxo. Sim. Mas quando tu tens esta visão de que acreditas na graça, né, no mover de Deus para todo este efeito, mas por outro lado também acreditas que o homem tem uma responsabilidade nas suas ações, não é? Isso não traria uma deturpância ou um conflito no clarear essas duas hipóteses ao mesmo tempo? É que essas duas coisas que eu estou a dizer são as duas verdades que estão na Bíblia. Nós encontramos a soberania de Deus, encontramos a responsabilidade humana. Por exemplo, você vai ler nas Escrituras Sagradas, nos Evangelhos, Jesus ele disse assim, que vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, eu os aliviarei. Praticamente parece que tem uma livre vontade do homem em vir a Cristo. Mas do outro lado, o mesmo Jesus que disse isso, o mesmo Jesus disse que ninguém vem a mim sem que o Pai que me enviou o traga. Ao mesmo versículo que diz que eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e o mesmo Deus diz que eu não morri para o mundo, mas morri para aqueles que são meus, né? Jesus fez aquela oração em que ele disse, Deus, eu te dou graças porque não revelaste esses mistérios aos entendidos, mas a esses pequeninos. Praticamente uma parte do mundo foi cegado e não foi dado a liberdade de conhecer esses grandes mistérios, mas ele revelou aos seus. Mas todos eles, tanto aqueles como foram revelados, aqueles que não são, se tornam responsáveis por aquilo que eles fazem. Sim, de acordo com essas explicações, eu chego a uma conclusão de que, de acordo com a doutrina calvinista, existem os privilegiados à salvação e os não privilegiados à salvação. Seria esse o entender claro do calvinismo com relação à salvação? Exatamente. É que para um calvinista convicto, ele acredita de que existe na humanidade um grupo de pessoas privilegiado para conhecer os mistérios de Deus, que forma a igreja de Deus, né? Não é todo indivíduo que nasce no mundo que é a igreja de Deus, mas um grupo privilegiado que foi salvo pelas misericórdias, não por alguma coisa que eles fazem, como eu disse naquela intervenção,
que não depende do que o homem faz, mas depende do que Deus, né? É Deus que ama a pessoa, não é a pessoa que ama Deus, né? Aquilo que Jesus disse, que não foram vocês que me amaram, mas eu que vos amei primeiro, né? Então eles vêm a Cristo, ou seja, eles vêm a Cristo livremente, e essas pessoas vão ser o propagador do Evangelho para ser irrepreensível e imaculado, né? Uma igreja santa, irrepreensível, que nós encontramos no livro de Efésios, que ele nos elegeu e nos predestinou antes da fundação do mundo para que sejamos santos, irrepreensível no amado, que é o próprio Jesus Cristo. Muito bem. De acordo com a doutrina calvinista, diz uma passagem no livro de Efésios que pela graça vós sois salvos. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. E diz também lá que não vem das obras, para que ninguém se glorie. Portanto, esta tem sido uma das grandes razões de debate entre os calvinistas e os arminianos. Tanto é que o calvinista acredita que esta passagem dá-lhe total legalidade ao reino dos céus, ou à salvação, independente das suas obras praticadas. Não importa o que a pessoa faz. Se a pessoa for salva, ela foi salva. Qual é a visão certeira deste versículo com relação ao calvinismo? Eu acho que o versículo do Efésios capítulo 2 está a citar o que o apóstolo Paulo está a tentar fazer entender aos seus leitores, que a igreja de Efésios, ele está fazendo entender aos seus leitores quando ele disse que não é por obras. Ele não está a falar de obra que você vai praticar depois, mas da obra em que você praticou antes da conversão. Porque muita gente hoje tem um entendimento de que nós fomos, se Jesus me salvou porque eu fui uma boa pessoa no passado. Eu ajudei uma mãe lá, eu era uma pessoa de um bom coração, ou eu não era um homem traidor, eu era um homem honesto, e por esse motivo Jesus me levou à salvação. É por isso que o apóstolo Paulo disse que não é por obras, mas é pela graça. Que para Jesus e para o Evangelho, nós não somos salvos por alguma coisa que a gente fez no passado, ou por alguma coisa que a gente está a fazer hoje. Jesus não olha para nós e vê alguma coisa dizendo assim que eu tenho que salvar isso porque essa pessoa é boa, não. E, aliás, o que faz do Evangelho, do cristianismo, a religião única, diferente das outras religiões, é essa, é que a salvação é pela graça em Cristo Jesus. A prática das obras não é para a salvação. A prática das obras é o fruto da salvação. Nós já temos a salvação, o reino de Deus, desde o dia em que nos convertemos a Cristo, e nós praticamos aquelas boas obras não porque nós queremos ser salvos, mas porque nós somos salvos. Simplesmente nós estamos a mostrar frutos dignos de arrependimento. Aquilo que João Batista disse, né? Arrependei-vos de produzir frutos dignos de arrependimento. Que vocês não podem dizer que nós somos filhos de Abraão e nós podemos viver como a gente quer. Esse é uma das marcas de um cristão. Esse cristão que nós dizemos que foi salvo pela predestinação, ele não vai viver uma vida relaxada, mas ele vai lutar com o pecado, que nós chamamos de responsabilidade humana. Ele vai todos os dias procurar estudar as escrituras, querer saber as grandes vontades de Deus e procurar amar o seu próximo. Mas todas essas práticas ele não vai fazer porque ele quer ser salvo. Ele vai fazer porque ele já adquiriu a salvação. Ele vai mostrar para o mundo de que ele é novo convertido e que ele já é digno dos seus. Porque assim, o reino dos céus, o que nós temos nas escrituras, o reino dos céus já veio e virá, né? Porque Jesus, quando começou a pregar, o que ele disse: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. E nós já temos o reino dos céus. Na pregação do Evangelho, na propagação da Boa Nova, nós temos visto conversões das pessoas. E mesmo assim nós estamos a esperar do reino dos céus, aquela que nós vamos viver com ele, né? Onde teremos os novos céus e a nova terra. E exatamente... Muito certo. Falamos aqui sobre a questão, né, das obras não influenciarem a sua salvação, não é? Quando Deus decidir salvar você, é independente das tuas obras. E também recitavas um ponto onde dizias que depois da salvação, tu fazes as obras, não como quem faz para ser salvo, mas como quem faz porque já foi salvo.
A salvação, ela é dada logo no início ou ela será dada no final? Ou seja, o irmão apologeta já está salvo ou será salvo, de acordo com a visão calvinista? Numa visão calvinista, primeiro é que a salvação, a pessoa já foi dado antes da fundação do mundo. Ok. Né? Antes que a pessoa nascesse, fosse formado, ele já foi salvo, ou seja, ele já foi predestinado para a salvação. Ele vai nascer pecador, ele vai viver nesse mundo. E só que a forma em que Deus chama esses salvos, que Deus dá e Deus chama esses salvos, não é simplesmente morre e vai para os seus. É por propagação do evangelho. Deus usou esse meio nos seus grandes mistérios, né? Que a pregação do evangelho é o meio para chamar os eleitos de Deus, né? Ele chama os eleitos de Deus através da pregação do evangelho. E essas pessoas não porque vão ser dadas a salvação na hora da conversão. Essas pessoas já foram dadas a salvação antes da fundação do mundo, mas através da pregação do evangelho é a prova de que eles já foram salvos para ser uma igreja santa e imaculada, para a vinda de Cristo Jesus. Então, dizermos que o homem vai ser salvo depois, essa é uma visão mais sinergista, né? Onde que a gente coopera com Deus, em que as pessoas estão num cristianismo que ele não sabe se vai continuar até lá ou não. E esse tem sido o entendimento de muitos cristãos nos nossos dias, né? Essa é a preocupação de muitos cristãos. E realmente, não que esteja errado, mas muitos cristãos, por ter esse tipo de entendimento, eles procuram se esforçar tanto usando as suas boas obras. E quando eles acordam de manhã, eles oram a Deus, Deus ajuda-me nessa caminhada cristã. Eles saem e pecam, caem em pecado, eles ficam, eu já perdi a minha salvação. E depois vai lá, ora, Deus me ajude, ganhei a minha salvação, como se ele pode perder e ganhar. Não, nós já fomos dados a salvação antes da fundação do mundo. E na conversão, simplesmente confirma aquela prova da salvação que nós já fomos dados. E nós vivemos esse cristianismo. Sim, de acordo com a explicação que deste, nós somos salvos, na visão calvinista, antes da fundação do mundo. Agora vejamos, se nós fomos salvos antes da fundação do mundo, e a salvação nessa visão calvinista é algo que não pode ser perdido, não é? Uma vez salvo, salvo para sempre. Vejamos que este jovem, que outrora fora salvo antes da fundação do mundo, nasceu, conheceu o evangelho, ou seja, por meio da pregação, que é um dos meios, que é o meio que o calvinista aceita, que é usado para alcançar o tal salvo. O irmão ouviu a pregação do evangelho, o irmão acreditou, não é? Tudo bem, e ele já pertencia à salvação desde muito, mas agora já está salvo. E depois dessa salvação, como bem disseste, que seria um processo, não é? A questão da luta entre a carne e o espírito, as obras do pecado. Digamos que esse irmão já está salvo, mas ele agora vive uma vida depravada. Está salvo, porque foi salvo lá e não pode perder a salvação. Mas agora salvo, ele ainda fuma, ainda bebe, ainda prostitui-se, ainda faz tudo o que é da obra da carne. E é óbvio que esse irmão, quando comete essas atrocidades, ele tem esse pesar na consciência, que eu não deveria fazer isso, eu não nasci para fazer isso. Mas amanhã ele vai e cai de novo nos mesmos atos. Esta pessoa, de acordo com a vossa ou com a sua visão calvinista, está garantida a salvação para ele? Foi o que eu disse. Sim. Que é assim. Nós temos processo da salvação, né? E nós primeiro fomos justificados com Cristo e nós estamos sendo santificados e depois nós seremos salvos sendo tirados deste mundo. No livro de Romanos, capítulo 8, versículo 29, diz que aos que antemão ele conheceu, a esses ele chamou e esses glorificou. Significa que quando nós nos convertemos ao Evangelho, uma das provas de que nós somos salvos é a prática do fruto das boas obras.
todo homem que foi salvo em Cristo Jesus, ele vive uma vida depravada. O que os hipercalvinistas defendem, eles acreditam de que já que nós já estamos salvos e nós podemos viver a vida que nós queremos, essa é uma concepção anticristã e posso dizer diabólica. Okay. Porque todo cristão que foi salvo por Cristo Jesus, ele procura todos os dias agradar a Deus. Eu não estou dizendo que no processo da salvação a gente não vai ter quedas. Okay. Nós vamos ter falha, vamos ter aqueles processos de subir e voltar, e Deus vai trabalhar no nosso coração dessa forma. Eu gosto mais de dar analogia ao povo de Israel, né? Deus chamou Israel, ele disse que você é meu primogênito. Mas você encontra no processo, Deus, através de Israel, tinha que sair o Messias, que é Jesus Cristo. Ele escolheu Israel, ele podia escolher muitas nações, mas escolheu Israel não por alguma coisa, mas porque ele achou graça, ou Israel achou graça aos olhos de Deus para isso. Mas nós encontramos Israel cair, levantar. Às vezes, quando os reis, quando os juízes morriam, eles voltavam de novo a praticar a idolatria. Mas quando os reis se levantavam, eles se levantavam de novo, os reis se levantavam para criar a reforma, eles voltavam de novo a observar os mandamentos, sempre idas e voltas, caídas e subidas, mas Deus sempre estava lá a trabalhar no coração deles. Então nós percebemos de que todo cristão, ele procura todos os dias se esforçar no Evangelho, mesmo... Irmão Pepa, minha última e breve pergunta, e gostaria que também a respondesse da mesma forma. Sou salvo pela vontade e graça de Deus, mas ainda tenho fraqueza para o pecado. Eu ainda bebo, eu ainda fumo, ainda prostituo. Será que eu vou para o céu? Na visão calvinista. É isso que eu falei, né? Que se eu acho que sou salvo e ainda continuo vivendo na prática do pecado, eu não estou salvo. Porque é assim, o que nós temos no processo da salvação é que nós estamos sendo salvos do poder do pecado nossos dias, desde o dia que nós fomos salvos. Porque nós vamos lutar com os nossos vícios, nossos males, nós estamos inclinados ao pecado desde sempre. Então, todos os dias nós vamos ter fraqueza, e a diferença que existe entre eu e o não salvo é que eu, quando caio em pecado, posso ainda ficar meses num certo pecado, né, escravizado num certo vício, mas eu sempre, Deus vai me fazer voltar ao caminho, né, através de repreensão, de correção. Por isso que nós temos as Escrituras Sagradas para isso, né, para nos corrigir e vivermos uma vida santa, porque outros dias nós vamos viver uma vida de pecado, vamos cometer erros, e vamos cometer prostituição, vamos cair. Só que a diferença é que nós vamos sentir aquele remorso. E olha, para as Escrituras Sagradas, quando se fala de arrependimento, arrependimento não é só peso na consciência, arrependimento é mudança de vida. É que essa pessoa vai ter peso na consciência, mas depois ele vai procurar mudar a vida dele, que não, eu não posso mais voltar a praticar isso. Ou seja, o cair em pecado de um eleito deve ser acidente, não pode ser costume. E se ser costume, então é prova viva de que essa pessoa não está salva. Apologeta Pepa, muito obrigado por ter aceito o nosso convite de vir aos nossos estúdios para falar sobre a visão calvinista da soteriologia ou da salvação. Obrigado por mostrar como o calvinista acredita que a salvação, ela é feita e consumada. Muito obrigado. Espero ter-lhe nas próximas oportunidades. Deus abençoe. Até mais. Obrigado.